Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, capítulo 7. Esse capítulo, muitos entendem que Paulo é contra o casamento. Paulo era um eunuco. E muitos vão entender que esse capítulo, Paulo ele é contra o casamento. Mas ao longo desse capítulo, nós vamos ver que Paulo ele vive um momento muito difícil, um momento em que há muita perseguição, né? Há um momento de grande tribulação. Vamos ver que Paulo tinha esse sentimento, né, de não colocar a família nessa situação. Então, ao longo desse capítulo, ele vai nos desvendando, né, para que nós possamos tirar umas conclusões a respeito do que Paulo pensa sobre casamento, sobre ficar solteiro, ficar viúva. E ele começa esse capítulo, ele começa respondendo perguntas acerca do casamento. E então ele vai perguntar, quanto ao que me escreveste, ou seja, escreveram para Paulo, perguntando sobre o casamento, ele vai responder isso, né? O celibato ou casamento, casar ou não casar. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, ele está dizendo assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não se case. À primeira vista, ele está dizendo que ele é contra o casamento, mas não é bem isso. Nós vamos ver ao longo da história que... Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Agora ele já muda, ele diz, olha, mas por conta da impureza, por conta para você não cometer adultério, para que você... se você não se contém, é bom que tenha a sua esposa. E cada um seu próprio marido, ou seja, vice-versa. Um tem a esposa e o outro tem o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, quando há um casamento entre marido e mulher, ou seja, ele está dizendo que a mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo e não o marido e vice-versa. Mas ele diz assim, não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento. Ou seja, evidentemente que o casal tem relações íntimas, tem sexo dentro do casal, claro, mas não vos priveis um do outro, somente por mútuo consentimento. Ou seja, por algum tempo, para os dedicados à oração. Ou seja, a pessoa, um casal, faz um pacto, dizendo, vamos passar um tempo sem sexo para dedicar a oração, um voto, alguma coisa desse sentido, né? E novamente vos ajuntaste para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele diz, olha, tem que ter um cuidado de o casal estar sempre unido ao outro nesse aspecto, para que não seja tentado, né, por Satanás por conta da incontinência, por conta da falta do sexo entre o casal. E isto vos digo com concessão e não com mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Eu, na verdade, de um modo ou de outro. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, ele é solteiro, ele é um eunuco, ele tem as razões dele para fazer isso, né? E ele prefere essa maneira. Ele diz, aos solteiros e viúvos, digo, que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ou seja, ele está dizendo que os solteiros e os viúvos, se puder permanecer também como ele, melhor ainda, né? Caso, porém, não se domine, ou seja, se você não tem um domínio, né, sobre a sua vida sexual, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, inflamado, fazendo impurezas sexuais. É isso que Paulo está dizendo. Então você vai ver aqui que ele não é questão. Paulo tinha as razões dele para não casar. Ele vai, ao longo do capítulo, ele vai discorrer, né? Mas ele fala também da questão da estabilidade da família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Está dizendo agora que não é ele, a opinião não é dele, mas do Senhor, de Jesus.
Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quem disse isso? Foi Jesus. Jesus tinha dito que aquilo que Deus une, né, jamais o homem separe. Então Jesus está dizendo isso aqui, e é isso que Paulo está repetindo aqui, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ele vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Jesus, você sabe que quando for perguntar, os fariseus foram perguntar a Jesus uma pegadinha sobre divórcio, Jesus falou sobre casamento. Quando ele fala, né, que é aquilo que o homem, que Deus uniu, que o homem jamais o separe. Ao mais digo eu, não sei, agora ele está dizendo que é ele que está dizendo, e não mais o Senhor. Ao mais digo eu, não Senhor. Assim, irmãos, assim, se algum irmão tem mulher incrédula, e este consente em morar com ela, não abandone. Então, imagina que você, né, você se converteu e a sua mulher é incrédula. Ela não se converteu. Então, você não deve abandonar a sua esposa porque você se converteu, ela não. Era comum nessa igreja aqui de Coríntios, um se convertia, a mulher não se convertia, ou vice-versa. A esposa se convertia e o marido não se convertia. E você não deve abandonar, porque ela não se converteu, ou vice-versa. Ao mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido, mesma coisa. Se a mulher também se converte e o marido não, permanece firme. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E nós vamos entender que quando você tem em casa o marido convertido e a esposa não, ou a esposa convertida e o marido não, um vai pregar para o outro a palavra de Deus, e a ideia é trazer aquela pessoa para os caminhos do Senhor. É um buscando trazer o outro para junto de Deus. É assim que funciona. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, quando você tem um ou outro convertido, conhece a palavra de Deus, foi regenerada pelo Espírito Santo, você vai trabalhar agora as questões espirituais da família, do marido e dos filhos, e vice-versa. Ou o marido na esposa e nos filhos, para que se tornem santos, convertidos. Né? E ele vai dizer, mas se o descrente, aí ele faz uma ressalva aqui, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à luz. Ou seja, se acontecer de um ser convertido e o outro não aceitar, se ele quiser apartar, em tais casos não fica sujeito à servidão, ou seja, fica sujeito ao casamento. Nessa situação, cada um siga seu rumo. Pois, como sabe, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, salvará tua esposa. É interessante que, quando uma pessoa é convertida, ela conhece a Deus verdadeiramente, essa pessoa ela tem que ter o cuidado de buscar uma pessoa que também conhece a Deus. Porque os casamentos mistos, onde um é convertido e outro não, sempre tende a dar problema. Quando você conhece um casal em que os dois conhecem a palavra de Deus, conhece como deve ser o dia a dia, e quando coloca o casamento, certo, na rocha que é Deus, é diferente, irmão, é diferente. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno com todas as igrejas. Então, cada um de acordo com aquilo que Deus chamou. Foi alguém chamado estando circunciso?
Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando circunciso? Não se faça circuncidar. Do jeito que você foi, olha, a circuncisão não tem valor nenhum. Então, se você está daquela maneira, permaneça. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, ou seja, a circuncisão agora é do coração. Porque na época da igreja de Corinto, naquela época, a salvação era dada por obra da lei, ser circuncidado, guardar o sábado, as festividades, questão da alimentação. E quando Paulo conhece verdadeiramente a palavra de Deus, quando Paulo entende que aquelas profecias do Velho Testamento se dava, que muitos profetas e Moisés escreveram, se concretizaram na pessoa de Cristo, e que a salvação se dá apenas pela fé em Jesus Cristo, muda tudo, irmão, muda tudo. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, crê em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que ele está dizendo. Cada um permaneça na vocação em que ele foi chamado. For chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor semelhantemente. O que foi chamado também sendo livre, é escravo de Cristo. Ou seja, quando nós estamos com a morte espiritual, todos nós éramos escravos do pecado. Então, Jesus ele veio nos libertar da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. Quando nós fomos regenerados e justificados pela fé em Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Mas tem uma coisa interessante aqui, é que nós somos escravos de Cristo. Em que sentido? Porque quando agora nós somos adotados na família de Deus, por adoção, quando nós fomos justificados, nós temos agora, e devemos agora, renúncia, obediência. É nesse sentido que nós somos escravos de Cristo. Porque nós temos Ele é o Senhor, Ele é o senhorio das nossas vidas. Nós somos escravos de Cristo no sentido que Ele é o nosso Senhor. Mas agora nós temos que ter uma vida em obediência, em retidão, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, andarmos em comunhão com Deus. Tudo isso agora que ele está nos falando nesse texto bíblico. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Ele repete aqui mais uma vez a questão que Jesus, ele pagou o preço no nosso lugar. Ele derramou seu sangue naquela cruz, morte substitutiva. Naquela cruz, nossos pecados foram perdoados. Ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. Quando ele diz lá na cruz, na penúltima palavra, tetelestai, está consumado. O plano traçado lá antes da fundação do mundo, ali é concluído ali naquele momento. Né? Vamos entender que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. E a graça de Jesus salvou todos nós da condenação. A graça de Jesus nos salvou do poder do pecado. Quando nós fomos regenerados, justificados, o poder do pecado não nos atinge mais. Mas a graça também nos salvou da presença do pecado. Porque um dia, quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus, num corpo glorificado, não teremos mais, por hipótese, uma presença do pecado. É isso que ele está dizendo aqui para nós, irmãos. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que for chamado. Mas ele agora vai continuar esse capítulo falando problemas com respeito ao casamento
em tempo de tribulação. E aqui nós vamos entender porque Paulo, ele comenta a questão de ficar solteiro. Não é que Paulo seja contra o casamento. Ele até queria casar, mas ele vai agora dizer aqui, a partir do versículo 25 até o 40, por que ele pensa assim? Olha, ele diz, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tenho recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, Paulo vivia num momento onde ele passou por imperadores cruéis no Império Romano. Vamos ver que era um momento difícil naquela época. Então, você vai ver que Paulo passou por Cláudio, passou por Nero. Então, eram imperadores cruéis e que ele desagregava as pessoas, mandava matar pessoas. Então, Paulo está entendendo que o momento era de tribulação. E você expor sua família, você casar, expor sua família naquele momento era muito difícil. Era melhor que você ficasse solteiro por essa condição. Eu creio que se Paulo tivesse convivido um momento de paz, de harmonia, ele teria casado. Mas ele sabia que ele estava passando por tribulação muito grande. Quantas pessoas foram mortas por Nero, por Domiciano, perseguição de cristãos, matando em arena, Nero chegando a mandar matar as pessoas e botar num poste, e botar óleo para iluminar o palácio. Foi muita tribulação, irmãos. Pessoas fugindo, pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, morrendo. Então, ele está aqui dizendo que, por conta da tribulação, é melhor que fique como está. Então, aqui nós vamos entender porque é que Paulo, ele defende, né? Considero, por causa da angústia, da angustiosa situação, presente ser bom ao homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procura separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Está casado, irmão? Continua casado. Não. Agora, você está solteiro? Não procure casamento. Por conta da tribulação, você vai expor sua família a essa situação. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Vão sofrer angústia na carne, porque Paulo está dizendo que se casar, ele vai agora cuidar da esposa, dos filhos e da obra do Senhor. E vai ter angústia, porque ele vai passar por um momento de turbulência, um momento de tribulação, que o Império Romano tem proporcionado. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se os não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se nele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, Paulo faz essas colocações no sentido, né, de preservar. Eu entendo que a família, a própria família, preservar o quanto é difícil você ver a sua esposa, seus filhos em sofrimento, diante de um quadro desolador que era a repressão do Império Romano. O que realmente eu quero é que eles estejam livres de preocupações. É aqui que Paulo está falando. Porque quando você é sozinho, você é só com você. Você não está com a preocupação da esposa, dos filhos, da família. Você está só. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. De como agradar o Senhor. Ou seja, ele está aqui falando, quem não é casado tem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Essa é a ideia. Mas aqui é o seguinte, vamos entender que a Igreja Católica, ela, no século
no século XI, ela instituiu o celibato. E o objetivo ali, não era essa questão que Paulo está levantando. Ali era mais questão de patrimônio, a igreja era muito rica, né? E não queria que houvesse divisão de bens. Mas o problema é que, e nós vamos ver que houve muito desmando naquela época. Houve muitos escândalos sexuais, né? Por conta do celibato. Houve muitos escândalos sexuais, como está havendo ainda hoje. Então, eu creio que esse momento aqui que Paulo está levantando contra o casamento em algumas situações é um momento de tribulação. Ou seja, nós temos que entender a Bíblia, né, de acordo com a história. Eu não creio que se não tivesse tribulação, que naquela época, o pensamento de Paulo talvez seria outro, totalmente diferente desse que ele está aqui levantando. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Ou seja, Paulo está questionando que quando você casa, tem que agradar a esposa e, ao mesmo tempo, fazer a obra do Senhor. Mas isso é possível perfeitamente, meus irmãos. Quantos pastores no mundo são casados e dedicam a obra do Senhor e dedicam a família? Não há nenhum problema nisso. Assim, está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Mas, para ser santa, assim o corpo como no espírito, a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Está repetindo agora que a esposa também, quando se casa, a mulher quando se casa, ela também quer agradar o marido, ao mundo e às coisas de Deus. Não tem problema nenhum. A preocupação aqui maior é a questão da tribulação que a família vai passar por conta do Império Romano na época, que trazia dificuldades muito grandes, né, para a família. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, permanecendo solteiro, ele entendia que ele estava desimpedido para o Senhor, para trabalhar quase com exclusividade para a obra do Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passada a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca se casar. Tem uma pessoa que já está com a idade, chegando à idade, e ela quer casar. Se casar, não peca. É melhor ela casar do que viver uma vida, né, em fornicação, com certeza, em pecado. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem, a sua filha bem fará. Se essa mulher já tem uma idade avançada, e ela consegue dominar o seu corpo, certo? E é domínio sobre o próprio arbítrio, se ela puder conservar a virgem, melhor. Isso é a opinião de Paulo. Se ela tiver condição de dominar o seu próprio corpo. Jamais entrar em fornicação. Porque sabemos, irmãos, que o sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. No casamento é bênção. Deus abençoou. A família, a primeira instituição criada por Deus foi a família. Através do casamento. Então, o sexo do casamento é bênção. E o sexo fora do casamento é o quê? Adultério. Então, é isso que temos que ter esse cuidado. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar. Com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, aqui tem a questão do casamento. A questão do casamento é eterno. Não, o casamento não é eterno. Quando um dos cônjuges morre, o casamento acabou. O casamento acaba com a morte de um dos cônjuges. E quando morre um dos cônjuges, a pessoa é livre para casar de novo se quiser. Então não vai ter continuidade lá no céu com a esposa, até porque nós não vamos conhecer nossos entes queridos lá no céu. No céu diz que nós seremos como anjos, desse cara se dá em casamento.
E como diz Isaías 65, nós não reconheceremos, não teremos lembrança das coisas passadas. Mas todavia será, ele conclui dizendo assim, todavia será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, e penso que também tem o Espírito Santo. Então aqui nós vamos ver que esse texto, ele é um texto que muitos entendem que Paulo está defendendo, né, que não devia haver o casamento, devia permanecer. Mas não é isso. Paulo está tratando de um momento circunstancial que estava havendo muita tribulação e Paulo estava querendo defender a família. Se você fosse sozinho, era muito mais fácil trabalhar aquelas questões de perseguição que estava havendo. Eu creio que se não houvesse essas perseguições, Paulo, com certeza, ele também teria casado. É isso que esse texto nos diz. Que Deus continue nos abençoando sempre.